Olá, eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Biologia, e nessa aula nós iremos falar sobre os processos da divisão celular, especificamente o papel da meiose. Esta é uma aula para a turma do primeiro ano do ensino médio A, primeiro ano B e primeiro ano C. Para essa aula, vocês vão precisar do livro texto 1, a partir da página 143. Bom, então, como nós havíamos visto na primeira aula, nós sabemos que a mitose é uma divisão celular, só que a mitose é uma divisão celular equacional, ou seja, uma célula-mãe com um número determinado de cromossomos irá originar duas células-filhas com a mesma quantidade de cromossomos da célula-mãe. Então, nós dizemos que a mitose ela é equacional, ela não reduz a quantidade de cromossomos. Já no caso da meiose, a meiose é um processo de divisão celular mais especializado do que a mitose, porque ela ocorre somente em células diploides, as células germinativas animais e as células formadoras de esporos nos vegetais. Engloba duas divisões celulares sequenciais, com a formação de 4 células haploides diferentes da célula mãe diploide. Então, novamente, a célula diploide, no caso da mitose, ela sofre a divisão celular e vai dar origem a duas células diploides. Já no caso da meiose, uma célula germinativa diploide irá dar origem a 4 células haploides, com a metade do número de cromossomos. Por isso que nós dizemos que a meiose ela é reducional. Bom, então, nessa imagem, nós podemos ver que a célula está em intérfase, ou seja, antes da duplicação cromossômica, quando está passando por aquelas fases que nós já vimos, a fase G e a fase S, quando o DNA está se duplicando, e na letra B, ainda na intérfase, cada cromossomo se duplica, ficando com 2 cromátides. No início da meiose, ocorre o emparelhamento dos cromossomos homólogos. Lembra, pessoal, cromossomos homólogos, homo de iguais. Letra C. As células filhas da primeira divisão recebem cada uma um cromossomo de cada par de homólogos. E na letra D, agora as cromátides se separam a 4 células haploides, isso é, que possuem um cromossomo de cada par. Bom, então nas células que sofrem meiose, a intérfase é idêntica da mitose, com a ocorrência da duplicação do DNA. As duas divisões celulares permitem a redução da quantidade de DNAs e, consequentemente, do número de cromossomos à metade. Então, a meiose possibilita a reprodução sexuada, processo fundamental para a existência da variabilidade e a continuidade do processo evolutivo. Ela mantém constante o número de cromossomos da espécie, ao formar gametas haploides, cuja união produz um zigoto diploide com o número de cromossomos da espécie. Ou seja, em outras palavras, por exemplo, o espermatozoide é uma célula haploide. Vai ser originado através do processo da meiose. O ovócito, o nome correto, ovócito, também é haploide. Então, da fecundação da união do espermatozoide com o ovócito, que são duas células haploides, vai dar origem a uma célula ovo ou zigoto, chamada assim, ovo ou zigoto, que será uma célula diploide. Por isso que a meiose, ela mantém constante o número de cromossomos da espécie. Bom, fases da meiose. No processo meiótico, a primeira divisão, a meiose 1, ela é reducional, com a separação de cromossomos homólogos. A segunda divisão, a meiose 2, ela é equacional, com a separação das cromátides. Então, nós também vamos ter a prófase 1.
Então, a fase inicial mais longa é importante da meiose e a prófase 1. Como na meiose ocorrem os eventos de preparação da divisão, com as alterações do núcleo, condensação cromossômica, desaparecimento do nucleolo e desintegração da carioteca, né, que é o envelope nuclear, e do citoplasma, a migração dos centríolos multiplicados para os polos, formando as fibras do fuso. Bom, então a prófase 1, ela é caracterizada por 2 eventos exclusivos. O primeiro obrigatório é o pareamento, a sinapse dos cromossomos homólogos, formando pares denominados bivalentes ou tétrades, possibilitando a separação correta dos homólogos. Um par a cada célula durante a primeira divisão. O segundo evento é o crossing over, ou permutação, um processo frequente, mas não obrigatório, que permite a troca de pares entre os cromossomos homólogos. Os locais onde ocorrem essas trocas são chamadas de quiasmas. Então, é importante que vocês saibam que o crossing over, ou a permutação, né, onde ocorre, ela acontece na fase da prófase 1. Bom, na metáfase 1, com o desaparecimento do envelope nuclear, ocorre a ligação dos bivalentes às fibras do fuso por meio dos centríolos. Vocês lembram, nós já aprendemos sobre as organelas celulares, nós sabemos que os centríolos são as organelas que estão relacionadas com a divisão celular, porque eles formam as fibras do fuso, onde esses cromossomos vão ficar presos. Na anáfase 1, ocorre o encurtamento das fibras do fuso, com a separação dos cromossomos homólogos e a redução do número cromossômico. Na telófase 1, os cromossomos homólogos chegam aos polos, desaparece o fuso e reaparece a carioteca, ou envelope nuclear. Não há descondensação cromossômica com o reaparecimento do nucleolo. Ocorre a citocinese, que é a separação de 2 células haploides. Bom, essa é a primeira fase da meiose. Na segunda fase da meiose, o que irá acontecer? Terminada a meiose 1, pode existir um intervalo de tempo antes de começar a segunda divisão. Esse intervalo é a intercinese, com a preparação para a nova divisão, duplicação dos centríolos e organização do citoesqueleto. Mas, na intercinese, não ocorre duplicação do DNA, ao contrário da intérfase. Então, pessoal, lembrem, a intérfase acontece na meiose 1, a intercinese acontece na meiose 2. Na intercinese não acontece a duplicação do DNA, que acontece na intérfase. Então, na meiose 2 é semelhante a uma mitose, mas em relação a esse processo apresenta 3 importantes diferenças. Primeiro, não é precedida da duplicação do DNA, como nós acabamos de falar, ocorre obrigatoriamente após uma divisão reducional e forma exclusivamente células haploides. Bom, os eventos da meiose 2 são idênticos aos da mitose. Então, você tem lá a prófase 2, ocorre a formação das fibras do fuso, o desaparecimento da carioteca. Na metáfase 2, os cromossomos se ligam, né, às fibras do fuso, pelos centrômeros. Na anáfase 2, ocorre a separação das cromátides, associadas ao encurtamento das fibras do fuso. Na telófase 2, termina a divisão, com o desaparecimento do fuso, a reorganização do envelope nuclear, do nucleolo e a descondensação cromossômica, a citocinese. Então, pessoal, prestem atenção. A meiose, ela tem 2 etapas. Então, você vai ter a prófase 1, a prófase 2, metáfase 1, metáfase 2, anáfase 1, anáfase 2,
telófase 1, telófase 2. Então, primeiro tem uma divisão que vai dar origem a essas duas células e na segunda divisão vai ter origem a mais duas células. Então, uma célula mãe vai dar origem, uma célula mãe diploide vai dar origem a 4 células filhas haploides, ou seja, reducional, reduz a quantidade de cromossomos pela metade. Bom, meiose e variabilidade. A variabilidade genética é uma característica das espécies que se reproduzem sexuadamente. Com exceção dos gêmeos idênticos, os filhos de um casal nunca são iguais. Os irmãos são semelhantes, mas cada um com características próprias, que os identificam desde o momento de sua formação. A principal responsável por essas diferenças é a meiose. Dois processos que ocorrem na meiose estão associados à variabilidade genética. Uma é a separação dos cromossomos homólogos e a outra é o crossing over. Então, uma característica obrigatória e exclusiva da meiose é a segregação, que é a separação dos cromossomos homólogos, que ocorre durante a anáfase 1. E já na metáfase 1, os bivalentes ligam-se ao fuso em cada par de homólogos. Um vem do pai e o outro vem da mãe. Então, a separação da anáfase é casual e depende de um bivalente ligar-se às fibras do fuso. Então, pessoal, em uma célula com 2 pares de cromossomos homólogos, o par A e o par B, pode ocorrer 4 combinações possíveis. Cada célula filha formada no fim da meiose 1 pode receber dos cromossomos paternos ou 2 cromossomos maternos, ou o cromossomo materno do par A e paterno do par B. Então, pessoal, olha só, os cromossomos paterno do par A e o materno do par B, na meiose de uma célula germinativa humana, que apresenta 23 pares de cromossomos homólogos, podem ocorrer segundas combinações, ou seja, 8.388.608 misturas possíveis de cromossomos nos gametas formados. E o crossing over, ou permutação, é a troca de partes simétricas entre 2 cromátides homólogas, que pode ocorrer durante a prófase 1 da meiose. O processo produz a recombinação genética, permitindo novas combinações de genes nos gametas. As trocas casuais que ocorrem ao longo dos pares de homólogos, possibilitando um número interno de novas sequências gênicas. Então, para ocorrer o crossing over, necessita-se da formação de um sistema de fibras proteicas que faz o pareamento dos cromossomos homólogos. Esse pareamento vai possibilitar a separação correta dos cromossomos maternos e paternos de um par de homólogos. Pessoal, então vejam bem, no crossing over vai acontecer a troca dessas cromátides. A troca dessas cromátides, desses cromossomos homólogos, ela viabiliza essa variabilidade genética. Porque os cromossomos homólogos são esses cromossomos que nós iremos herdar, né? Dessas células haploides, no nosso caso, espermatozoides e óvulos, nós temos um cromossomo que nós herdamos. São 23 pares na nossa espécie, na espécie humana, são 23 pares de cromossomos, sendo que 23 cromossomos estão presentes no espermatozoide, e 23 cromossomos no óvulo ou ovócito. Cada par de cromossomos forma o que nós chamamos de cromossomos homólogos. Bom, mas como ocorre o crossing over? Então, durante a prófase 1, o pareamento de cromossomos homólogos é realizado por meio de um conjunto de estruturas proteicas, denominados complexo sinaptotêmico.
Ele possibilita o pareamento preciso entre cromossomos homólogos e garante sua separação correta, de modo que em cada bivalente, um homólogo vá para a célula e o outro para outra célula. Então, no CS aparecem nódulos de recombinação, nos quais um sistema enzimático faz o corte simétrico das cromátides. Então, vejam bem, a presença de uma enzima para que esse corte das cromátides seja adequado. Bom, e no caso, depois desse corte, a troca dos segmentos e sua emenda na cromátide. Então, no começo do processo, as cromátides estão muito próximas ligadas pelo CS. Ocorrida a permuta, as cromátides homólogas começam a se separar e aparecem os pontos onde ocorreu o crossing over, que são os quiasmas. Quando os quiasmas ficam visíveis, as cromátides já estão com segmentos trocados. Então, cada bivalente apresenta normalmente 2 ou 3 quiasmas em posições variáveis, pois os nódulos de recombinação ocorrem ao acaso ao longo das cromátides. É importante vocês saberem como que acontece esse crossing over. Então, lembrem-se do complexo sinaptotêmico e do caso dessa enzima, esse sistema enzimático que vai fazer o corte. Então, observação, como o profase 1 é muito longa e complexa, costuma dividi-las em subfases, para a finalidade de estudo, que é o leptoteno, que é a evidenciação do cromossomo, o zigoteno, que é o pareamento, o pacteno, que é a ocorrência do crossing over, o diploteno, que é a visualização dos quiasmas, e a diacinese, que é a terminação dos quiasmas. Bom, mas isso pode ocorrer erros também. Então, eventualmente, podem ocorrer erros durante o processo meiótico, e o erro mais frequente é a não disjunção. Nela, não ocorre a separação correta dos cromossomos homólogos na meiose 1 ou na meiose 2. E a separação incorreta dos cromossomos leva à formação de células alteradas, com cromossomos a mais ou a menos. A não disjunção provoca a formação de gametas com um número alterado de cromossomos, que, uma vez fecundados, podem causar trissonomias, que é 2N mais 1, ou seja, um par de cromossomos homólogos mais um cromossomo, ou monossomias, 2N menos 1. Geralmente, essas alterações são inviáveis, causando abortamento ou morte precoce na infância. Entretanto, algumas alterações podem gerar indivíduos que sobrevivem até a idade adulta, como a síndrome de Down, que é a trissonomia do cromossomo 21. Então, um indivíduo com 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos, o par 21 apresenta um cromossomo a mais. Essa é a síndrome de Down, que pode ter ocorrido por uma não disjunção correta na meiose. E no caso da síndrome de Turner, é uma monossomia, só que é uma monossomia que acontece nos pares sexuais. Então, é 2N menos 1. No caso da síndrome de Down, a trissonomia do cromossomo 21, na qual geralmente um dos gametas que origina o zigoto tem 2 cromossomos. Então, em razão de uma não disjunção. Então, os indivíduos afetados, eles têm alterações faciais, defeitos em alguns órgãos, um retardo do desenvolvimento psicomotor, e já a trissonomia de Turner é uma monossomia do cromossomo X, o cromossomo sexual. Bom, então na formação do zigoto, um dos gametas formados por não disjunção não possui um cromossomo sexual X ou Y. E na fecundação, ele se une a um gameta com cromossomo X, formando o indivíduo X0.
que será uma mulher com baixa estatura e ausência de desenvolvimento sexual.